E aí pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para mostrar para vocês o Pedro. O Pedro é um agente de inteligência artificial voltado para fazer prospecção outbound. Então, basicamente a ideia é usar a menor quantidade de código possível, se não nenhuma, para criar o teu próprio agente de inteligência artificial, que vai conseguir, através de uma lista de clientes, uma lista de números e e-mails e etc., chamar essas pessoas com uma visão personalizada do processo como um todo. E não só uma visão personalizada, mas também de uma resposta rápida, né? Então, quando você usa esses no-codes, às vezes eles têm uma taxa de resposta, de espera e etc. E a ideia é fazer um workaround para que seja rápida e concisa, usando boas práticas de prospecção, boas práticas de conversa, e o Pedro consiga fazer isso e marcar o maior número de conversas que ele pode marcar e levando em consideração as taxas de conversão dos negócios de vocês, obviamente, né? Falando um pouco de o que a gente usou para fazer isso daqui, é o seguinte: você vai precisar do CSV com a lista de leads que você quer prospectar, que você quer fazer outreach com eles. Junto com essa lista de leads, você vai precisar fazer uma conta no Relevance AI. Eu tenho link para você garantir uns preços legais que eu vou colocar na descrição e também no documento. Junto com isso, tu vai precisar de um WhatsApp para usar aqui, tá? Esse WhatsApp, eu te sugiro que você não use o WhatsApp Business. E eu vou te falar o porquê. Porque você precisa aprovar, a Meta precisa aprovar alguns templates. A Meta precisa aprovar alguns templates de mensagem outbound para que você consiga fazer uma prospecção ali dentro. No WhatsApp Business, se você tem um WhatsApp que você já usa normal, é melhor. Por quê? Porque a gente não vai usar esses templates pré-aprovados pela Meta. A gente não vai usar uma API oficial também do WhatsApp. A gente, para fazer esse outreach com um agente de inteligência artificial e etc. E o que a gente vai fazer é um workaround para que você consiga chamar esse pessoal ali dentro, né? Um ajuste técnico provisório. Para que você faça isso, então, eu te sugiro que você tenha uma conta pessoal no WhatsApp que você vai conectar numa instância no Z API, que você paga ali por mês também para ter ela. Eu também consegui link, eu vou colocar na descrição aqui dentro para que você pague menos, crie sua conta e consiga uma condição interessante ali. E junto com isso, eu também vou precisar do Make. O que é o Make? O Make é onde você cria um cenário para conectar essas coisas. A gente vai conectar o nosso agente via webhook e vai enviar algumas informações via HTTP. Para fazer isso e conectar o nosso agente do Relevance com o ZAPI, a gente vai usar Make. E junto com isso, eu também vou colocar o link para vocês do Make, tá bom? Para que vocês criem a conta de vocês ali. E o Calendly, que vai ser a ferramenta que a gente vai enviar para que marque a conversa para que faça o agendamento no final das contas, tá? Beleza, vamos começar. Por onde a gente começa? Uma vez que você entendeu essa estrutura toda, então o nosso agente ele vai ser munido de algumas ferramentas. A ferramenta que o nosso agente vai ter vai ser uma ferramenta a gente chama de Personalized Outreach aqui dentro, e outra ferramenta para que ele consiga enviar as mensagens de texto via WhatsApp ali dentro, tá? Uma delas, então, vai ser uma ferramenta de personalização de mensagem para enviar elas em bulk, e a outra para que ele consiga responder. Nossa, a gente precisa de ferramentas para responder isso daí. Essa mensagem, esse Personalized Outreach aqui, ele vai estar diretamente conectado nessa base de dados, tá? Nessa base de dados, que também está conectada no Relevance. Então, a gente vai usar essa base de dados que a gente gerou, tá bom? Se tu precisa de ajuda para gerar essa base de dados, etc. Esse não é a ideia desse vídeo, tá bom? Eu aconselho, a gente vai fazer outro vídeo só sobre geração de demanda e etc. Mas uma vez que você já tenha pronta a parte de geração de demanda,
tu começa a fazer a prospecção ativa. Se você já tem prontas as listas, desculpa. Se você já tem prontas as suas listas, você começa a fazer a prospecção outbound com a gente. E de volta, tudo isso conectado no Z-API, que é a API que vai conectar o nosso agente com o WhatsApp, tá? Que vai receber e enviar as mensagens. E tudo isso ligado via Make. Então tá, começando. Por onde a gente começa? A gente começa criando o Pedro. Aqui, tá? O Pedro, o tão aclamado Pedro, ele precisa ser configurado uma vez que você entra no Relevance AI. Tu clica em criar agente, escolhe uma foto aqui, também não importa muito. O nome dele, o que ele é, nesse nosso caso aqui ele é um SDR. E você vai precisar configurar o trigger. O que é o trigger? É quando o nosso agente começa, tá? Então, quando que ele vai começar aqui? Aqui a gente está começando por API. Então, essa API, ela precisa receber alguns parâmetros, ela usa alguns parâmetros aqui dentro para ser trigado, certo? O nosso agente tem o próprio ID dele aqui, vai ter a mensagem, que vai ter o content, que é o que vai estar escrito nela, e o role que essa pessoa vai ter. Tendo isso em consideração, a gente precisa ir lá no ZAPI, criar uma conta no ZAPI, tá bom? A gente precisa criar uma conta no ZAPI para que você crie uma instância. Para você começar, você consegue até criar uma instância de forma gratuita, tá? Para que você consiga começar a enviar essas mensagens. Essa instância vai ter o ID e o token. Uma vez que essa instância tem o ID e o token, você vai conseguir fazer o seguinte. Tu vai clicar em criar o seu próprio webhook aqui dentro, tá? E esse webhook, ele vai aparecer aqui no nosso Make. Tu vai selecionar um webhook, que é onde vai começar toda a sua aplicação, tá? Então, esse webhook aqui, você vai copiar esse URL dele aqui dentro, tá? Você vai copiar esse endereço que ele tem, esse address dele aqui. Tu vai na ZAPI e dentro da tua... Opa, deixa eu entrar aqui. Novamente, fazer o login. E uma vez que você tenha a sua instância conectada, você cria uma instância, ela vai ter o API, ela vai ter o ID e ela vai ter o token, tá bom? E aqui o webhook. E nesse webhook é onde você vai colocar. Você vai colocar que ele vai ser trigado, então ela vai começar a tua aplicação quando você receber uma mensagem. Ah, Lê, mas eu preciso enviar uma mensagem. Você precisa e você vai enviar. Mas é através do Relevance. Ali dentro é quando a resposta acontece que a mágica vai acontecer. Então você clica, vai no Relevance, você vai no Make, cria esse webhook, puxa esse número e enfia ele aqui. Uma vez que você fez isso, agora você tem esses dados da tua instância e etc, que a gente vai usar lá no Relevance depois, tá bom? Fantástico. Então agora a gente já criou até aqui o nosso trigger. Você vai fazer por API, né? My Make Webhook, você salva aqui e seleciona API. Fantástico. Se você precisar de alguma ajuda, você pode assistir alguns tutoriais do próprio Relevance aqui e tudo mais. Levando isso em consideração, você já tem como começar teu agente. Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é o Core Instructions do teu agente. O que é isso? Esse é o prompt, tá? Esse é o prompt que você vai ter que colocar no teu agente para que ele comece a trabalhar. É o prompt que você vai colocar no teu agente para que ele comece a fazer a mágica dele aqui dentro. São as instruções dele. Então, quais instruções a gente coloca? Role. Aqui a gente colocou que o Pedro, ele é conciso, sharp and consultative virtual agent specialized in engaging executives via WhatsApp who recently attended a corporate talk hosted by your company. Então, basicamente, como que é o caso que a gente vai fazer aqui, é como se a gente tivesse prospectando, foi o último caso que a gente criou, de prospecção para executivo de empresa que assistiram uma palestra, tá? Assistiram uma palestra, a gente gerou uma lista dessa palestra da galera que foi e agora a gente quer vender coisa para eles. A gente quer marcar reunião com esse pessoal. Ele usa técnicas de Challenger Sale e receita previsível
para trazer o interesse e ligar e puxar novas conversas. Aí ele também é confiante, ele fala num tom respeitoso, ele é sutil, o tom dele é acolhedor, profissional, etc. Ele sempre fala em português e sempre dentro de quotes. Por que isso daqui? Porque a nossa API vai precisar disso daqui, tá? Qual que é o objetivo dele? A gente coloca qual é o objetivo dele. Junto com isso, o contexto que ele tá bom? O pessoal escaneou o code, não sei o quê. O SOP, como que a gente faz para que ele siga esses princípios? Quais são os princípios que ele vai seguir dentro do procedimento dele? Não coloca aqui que ele sempre usa quotes, ele é breve, não é chato, né? Ele tem que ser breve, tem que ser natural, etc. Dentro de uma vez que a pessoa mostra, ele conversa com essa pessoa com o objetivo de persuadir ela, usando as melhores práticas que a gente tem. E uma vez que essa pessoa mostra um interesse de fazer de marcar uma conversa, a gente puxa o nosso link de 30 minutos aqui. A gente puxa o link de 30 minutos para marcar essa conversa, para que a pessoa possa entrar e marcar. Existe outra forma de fazer? Existe. Tu pode conectar uma outra ferramenta ali dentro, um outro tool, que é do calendário. Então ele checa teu calendário e ele marca direto ali só usando o IA conversacional. Por que não fazer isso agora? Porque assim é mais fácil. Você que está escutando pode ter 2, 3, 4 agendas e todas elas misturadas. Então, assim, você configura no Calendly, até a versão gratuita dele vai funcionar, e só manda um link, a pessoa clica, vai e faz. Foi que foi. O que acontece? Esse nosso agente, ele não vai responder áudio, eu estou tentando deixar a parte o mais simples possível, ele não vai responder áudio, vídeo e mensagem, ele só responde texto. Então, quando você manda áudio, foto ou alguma coisa para ele, ele fala, pode mandar por escrito, por favor, não consigo entender, etc. Initial Trigger, então aqui a gente coloca para ele como que ele é trigado, qual que é o gatilho de início dele. Quando ele recebe a mensagem da campanha, ele vai começar conversando, etc. Vai evitar coisas genéricas, vai validar o interesse e a autoridade e vai seguir a jornada de diagnóstico com técnica. Só essa parte está escrita em português, mas graças a Deus, Relevance entende. E as ferramentas, ele vai sempre usar o Send WhatsApp Tool para conversar com o cliente. E vai marcar uma conversa quando ele entender, usando o meu link. Habilidades que ele tem. Ele faz Escalate Humans. Então, quando ele não entende, ele manda mensagem. Quando ele não está certo do que está acontecendo, comecei a falar de bolo. Ele não vende bolo, ele manda mensagem para o Slack, conectado num canal geral do Slack. Tudo isso sub-agents, ele não tem nenhum. Então, ele não é um agente que comanda outros agentes, ele não tem nenhum, ele é sozinho. Metadata também não. E a parte avançada, a gente não vai entrar no detalhe dela agora, e ela não é necessária para o Pedro, tá? Ela não foi necessária usar. Agora, ferramentas. Quais ferramentas ele usa? Ele usa a ferramenta o Send WhatsApp, como eu comentei com vocês. Quais parâmetros a gente tem aqui, tá? Vou mostrar para vocês, porque isso é bem interessante. Ela está em auto run, então o agente decide quando usar ela, ele não precisa da minha aprovação. Cadê? Aqui. Volta a cabeça pra cá, pra baixo. Como que essa ferramenta é configurada, tá? Quando a gente vai trabalhar de construir uma ferramenta, você vai ter que construir a sua também. É só copiar os parâmetros aqui e foi que foi. Inputs. O que o usuário vai precisar? Esses inputs, eles dependem do ZAPI, que é a ferramenta que manda o WhatsApp lá pra gente. Então, basicamente, tu tem que entender o que o ZAPI quer, e uma vez que você entende o que ele precisa para realizar tudo isso, uma vez que você entende o que o ZAPI precisa para realizar as atividades que vão ser demandadas dele, você pode colocar esses inputs. No nosso caso vai ser o quê? Message e phone. Então, quando o agente for trigado, vocês vão ver que ele recebe no request dele, que está aqui. Como está funcionando isso aqui, tá?
mandei uma mensagem por lá, depois eu vou mostrar para você como que eu faço. Alguém respondeu, uma vez que isso for respondido, isso é o nosso trigger que a gente acabou de configurar junto, que é o webhook. Se isso for trigado, ele tem dois caminhos. Se é áudio ou foto, ele vai... Bom, se não é áudio ou foto, se for mensagem de texto, ele vai mandar um HTTP request usando o URL, que é a API do relevance lá dentro. O método é post. Tu vai precisar colocar alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? O nome e o content type. Content type coloca application JSON e authorization. O que é authorization? Você vai ter que ir lá no teu relevance. Isso daqui eu vou ter que trocar depois, né? Você vai ter que ir lá no teu relevance AI. Você vai ter que ir lá no teu relevance AI. Você vai precisar ir aqui, agent profile, API. Você está fazendo teu own trigger, né? Teu próprio trigger. Copia isso. Você vai ter o ID do teu agente que você criou, o ID do teu próprio Pedro, tá? E aí você vai colocar isso onde? Você vai no make, o URL vai ser esse daqui, que é do trigger, authorization, etc. Item 2, aqui vai ser o content type, é sempre application JSON. O nome desse teu header vai ser authorization e o valor que tu vai pôr, tu vai gerar ele aqui. Tu vai clicar Generate API Key, tá? Aí você vai gerar um token de autorização para você. E você copia aqui isso e cola. Fantástico. Agora, muito importante, Agent ID. O que é esse Agent ID? É o agente que vai ser trigado, né? O agente que vai ser trigado, ele tem aqui para você. Quando você clicar, você vai encontrar ele. Você vai trigar esse agente. Uma vez que ele foi trigado e você tá executando, é muito importante que tu passe todos esses parâmetros. Pode copiar do meu, tá? Só não copia o Agent ID. O Agent ID vai ser o seu, tá? Mas você vai precisar passar o Conversation ID para que ele saiba, para que ele não abra uma conversa toda vez. Por exemplo, manda uma mensagem para o Alexandre. Sem isso daqui, toda vez que eu responder, ele abre outra conversa. E ele perde tudo aquilo que a gente fez. Não tem memória. A gente precisa ter memória. Então, fala qual que é o ID dele. E a mensagem que tu vai mandar vai ter que ter esse role, que vai ser sempre user. E tudo isso você vai colocar na mensagem, no content, tá? Mensagem, telefone e quem que mandou, que vai ser o nome da pessoa. Por que a gente não cria um para cada? Porque por algum motivo, eu não sei porquê, o Relevance não entende. Então eu coloquei tudo dentro do content, chumbei ali e foi o que foi. O que acontece? Quando for mensagem de texto, é isso que vai acontecer. Você vai mandar um request pro teu agente com todas essas informações. E ele vai saber lá no Relevance. Quando não for, você vai clonar isso daqui. Quando não for mensagem de texto, é a mesma coisa, só que a mensagem vai ser daqui, ó, áudio ou foto. E aí ele vai falar, não entendo áudio nem foto, escreve, né? Por enquanto, isso que tu vai fazer. Agora, o que a gente fez então? A gente conectou com o ZAPI para receber mensagem. Recebeu mensagem, a mensagem não é texto, vai mandar para a gente que não recebeu mensagem de texto. A mensagem é texto, então a gente vai mandar para a gente o que foi enviado, qual que é o ID da conversa, o identificador da conversa que foi enviado, e também a mensagem e o número da pessoa e o número de telefone da pessoa, e o nome de quem te mandou. As configurações necessárias é o trigger, vai ser o trigger, o URL do trigger. Você vai ter que criar uma autorização aqui. Não copie a minha, por favor. Eu vou tirar ela depois, mas tente não copiar a minha. E os parâmetros aqui, tu vai colocar o Agent ID, que também está lá em cima. Tá junto com essas outras informações que eu te falei. No Make, é isso que tu vai ter que fazer, tá? Deixei o mais simples possível. Meu, gente, dá pra deixar isso aqui complicadíssimo. Você pode colocar buffer de mensagem, pro cara mandar um monte de mensagem junto e ele compactar tudo e colocar. Você pode fazer ele interpretar o texto, transcrever e mandar pra lá, usando uma LLM no meio ou alguma outra coisa que tu queira. Tem muita coisa pra fazer, mas eu tô tentando deixar isso aqui simples para que você implemente rápido. Então, vamos que vamos. Fantástico. Uma vez que você tem isso daqui, colocou o Core Structure no teu agente, habilitou as ferramentas dele, a gente tem que entender as ferramentas, era isso que a gente estava fazendo.
Vamos lá. Boa. Então, o que vai acontecer? A gente tem esses pontos aqui que o agente vai responder. Uma vez que ele recebe essa mensagem, ele interpreta ela, escreve a mensagem personalizada, como a gente explicou no Core Instructions, e aí ele vai colocar isso daqui. A mensagem que ele escreveu, ele vai colocar aqui. A mensagem, e aí tu explica para ele, né? Usa isso daqui, seja conciso, educado, joyful, para comunicar com os clientes. E o telefone é o telefone que você acabou de passar para ele também. Aí aqui dentro, o que tu vai colocar? Essa daqui é a configuração do ZAPI. Então você vai colocar que o método é post, tá? Você vai colocar API Z, aqui, cara, é a tua instância, isso daqui, o token e send text, tá bom? Qualquer coisa vai na documentação do ZAPI depois que tu criar. Lembra que tem um link para você se cadastrar ali, que eu vou deixar. E entende como manda uma mensagem simples. É essa estrutura aqui. Instância, o teu token, né? Não é igual ao meu, nem a tua instância é igual ao meu, senão você vai mandar coisa aqui. Eu vou trocar isso depois. Content type, igualzinho lá atrás. Coloca application JSON, client token. Coloca o teu token aqui, tá bom? Que você vai gerar lá no ZAPI também. Beleza? Aí, ó, token da instância. Isso é tudo que você precisa. Basicamente, tá? Aí o que teu agente vai fazer? Tecnicamente, o que ele vai fazer vai ser o seguinte, ó, body raw, você vai colocar esse parâmetro. Phone é o phone, message é o message. Ele vai estruturar isso daqui e mandar para essa instância. E a tua instância lá no ZAPI vai ser responsável por mandar a mensagem. Entenderam como funciona? Vai receber uma resposta. A gente está trabalhando com a resposta aqui. Ele recebeu uma resposta. Vai fazer um trigger aqui dentro. Aí, esse trigger vai ter um monte de parâmetros ali dentro. Ele vai ver que é uma mensagem, ele vai mandar para o agente, que a gente colocou o ID dele aqui, esses parâmetros. Qual que é o ID da conversa, o telefone, a mensagem que o cara está mandando para ele e o nome da pessoa que está mandando. Através disso, então, ele vai pegar tudo isso daqui. Cadê? Desculpa. Ele vai pegar tudo isso daqui, tá? Vai fazer o método post, usar esse URL, content type, client token, que você pegou do ZAPI. Ele o agente vai entender a tua mensagem, vai escrever a dele, imputar nesse parâmetro, colocar o telefone lá de trás que tu mandou, tá? E enviar isso daqui. Basicamente isso. E vai enviar isso daqui. Para o ZAPI, que vai mandar lá de volta para o teu WhatsApp. Então, se você olha aqui, tem ZAPI aqui é Relevance, e aí no Relevance tem ZAPI de volta, entendeu? No Relevance tem ZAPI de volta. Então ele manda outra vez para lá. Basicamente isso daqui. Aí beleza, só que a gente não está fazendo só resposta, né? A gente não está fazendo um trabalho só inbound. Então o que a gente vai ter que ter junto com isso daqui? Você vai precisar de Outreach Personalized Message. O que é isso daqui? Cada cliente que a gente mandar vai ter que ser diferente do outro, tá? Por isso que é personalizado, entendeu? E a personalização que você pode fazer aqui é qualquer coisa. Nesse exemplo que a gente está olhando aqui, o que eu fiz? O que eu tenho como parâmetro? Eu tenho a empresa do cara, lembra que ele assistiu uma palestra e tudo mais, né? Numa startup que eu sou sócio, a gente gera muito lead por palestra, por exemplo. O cara vai lá, assiste a palestra, lê o QR Code e depois a gente sai vendendo produto para ele, beleza? Então, o que aconteceu? O cara leu esse QR Code, eu gerei uma lista de alguma forma que daí. Fantástico. Através disso, eu vou usar como input a empresa do cara e o telefone, tá? E o telefone dele também. Junto com isso, o nome, o primeiro nome da pessoa e qual palestra ele assistiu. Pode ter várias palestras, ele assistiu essa X. E aí eu tenho um outro prompt aqui. O que esse prompt vai fazer? Ele vai falar de volta, ele vai me ajudar a criar uma mensagem personalizada. Então eu falo, cara, usa isso daqui para ser conciso, consultivo, não sei o que. Aqui dentro eu falo para ele usar a empresa, o nome e qual foi a palestra que ele assistiu. Conto que ele tem que fazer sempre, dar oi para a pessoa, cumprimentar a pessoa, falar
falar sobre a palestra, mencionar também a empresa da pessoa, be concise de novo, não é para ficar vendendo, não faz pitch, não fica vendedorzão, entendeu? E sempre escreve em quotes, porque a gente precisa disso em quotes para mandar mensagem. Coloca um exemplo para ele do que fica legal, tá? Palestra do Ricardo, trabalho com o Ricardo, e mando lá, pum, mandou. Uma vez que a gente mandou isso daqui, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, ZAPI de novo, entendeu? Então, como que a gente vai criar isso aqui? Vai ter uma base, né? Uma base de dados com isso, com esses parâmetros aqui que eu te mostrei. E ele vai mandar tudo pela ZAPI. Uma vez que ele mandou pela ZAPI, o que a gente vai fazer? Ele vai responder. Quando ele responde, triga o nosso agente, entendeu? E aí aquele caminho que eu acabei de te mostrar. Então, é isso que faremos. E agora, vamos ver na prática esse troço todo rodando. Tá? Então, agora, vamos ver como isso tudo funciona. Então, agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Então, tu vai precisar do WhatsApp Outreach. Desculpa, você vai precisar ir no Tools, certo? Aqui, tu vai olhar Outreach Personalized Message, que eu já expliquei para você. E aí, Use, aqui em cima, e a gente vai fazer Run in Book, tá? Esse Run in Book, eu vou adicionar CSV, que é esse daqui. Então, com nome, telefone, e-mail, etc. Running Book, que eu já baixei. Muito importante, o telefone, tudo tem que ser texto. Então, o telefone, tu vai colocar entre aspas, tá? Esse aqui é o meu telefone, tu vai colocar entre aspas. Uma vez que tu fez isso daqui, colocou entre aspas, etc, tudo certinho, eu coloquei só, né? Mas você vai ter uma galera para você colocar ali de palestras, etc, da lista que você gerou. Você vai selecionar Outreach, aí coloca os parâmetros, quais são, né? Que você escolheu lá previamente. E-mail, name, watch lecture. E aí, save. Não vou rodar não. Então tá aqui, ó, tudo T, tá vendo antes? Até o telefone. Se isso daqui não for string, ele não vai funcionar. Então, uma vez que tá tudo certo, run all, que só tem de volta, né? E aí, por que eu fiz isso? Eu imagino o seguinte, ele demora um pouco porque ele vai personalizar com tudo aquilo que a gente falou previamente de personalização. Então, esse método que a gente está fazendo aqui, qual que é o problema que tu pode ter? Se você estiver usando a API oficial do WhatsApp, desculpa, se você estiver usando o WhatsApp Business, você não pode fazer isso. Se você é chutado, se a pessoa nunca te mandou mensagem e tudo mais, tem que aprovar com a meta. Então, por isso que a gente usa esse caminho com os API, não sei o que, porque passamos under the radar. Olha só. Alexandre, tudo bem? Aqui é o Pedro, eu trabalho com o Ricardo. Vi que você assistiu a palestra sobre Basics of AI. Queria saber se gerou alguma reflexão ou insight para você. A Gris está fazendo algo em relação a esse tema? A Gris é a minha empresa. Que eu era sócio. Sim! Vamos lá. Fala, Pedrão. Sim, a palestra foi fera. Estamos muito no começo do tema de IA. Olha só, o que aconteceu aqui, tá? Ele já respondeu. Olá, Alexandre, que bom saber que você gostou da palestra. Fico feliz que o tema de IA em pauta na sua empresa. Você pensou em como podemos trazer essa experiência para a sua equipe? Muitas empresas estão implementando essas discussões internamente, colhendo ótimos resultados. Vamos conversar sobre isso? Então, beleza. O que ele está fazendo aqui? Ele tem só esses parâmetros, né, gente? Mas o Pedro aqui... O Pedro aqui, ó, palestra sobre A. Então, ele mandou, eu respondi. O que aconteceu? Ele foi trigado, tá? Quando aconteceu o trigger dele, fala Pedrão, o que aconteceu aqui? Ele começou aqui, foi trigado e começou a conversar com o meu agente começou a conversar com ele. Uma vez que ele foi trigado, ele gera a resposta, olha os parâmetros que a gente colocou lá atrás, lembra no request, no HTTP que a gente fez?
E ele manda isso daqui e ele usa a ferramentinha dele lá para mandar. Lembra que o objetivo dele é marcar uma call, né? Então ele está falando comigo aqui. Vamos conversar sobre isso? Cara, vamos sim. Tenho interesse em saber mais. Legal, fico feliz que o tempo tenha feito sentido por aí. Vou deixar aqui para você agendar um horário direto com o Alex. Daí ele manda aqui, Alexandre, não sei o que, ele vai seguir contigo a partir daí. Pum. Manda o Calendly, marcou, tem integração, cai no calendário. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Pedrão. Até mais. Até mais. Top. O que a gente está fazendo aí então? A conversa pode ficar muito mais longa, tá? Ela pode ficar muito mais longa. E ele continua respondendo. O objetivo dele é marcar essa conversa e o objetivo dele é marcar isso o mais rápido possível. Obviamente, né? Marcar essa conversa e marcar isso o mais rápido possível. E ele... eu falei para ele ser conciso. Se você olha a nossa tabela, ela tem pouca coisa aqui, certo? Mas você pode colocar o cargo da pessoa, a área de atuação da empresa, você pode entrar no LinkedIn dela, você pode enriquecer no LinkedIn da das experiências prévias da pessoa. Você pode colocar muita coisa aqui para a mensagem ficar cada vez mais rica e personalizada. Como isso é um template para tu fazer, a gente está usando só o WhatsApp com isso, tá bom? Então, passo a passo para tu fazer. Cria uma conta no Relevance, tu tem aqui embaixo. Depois de criar uma conta no Relevance, você cria uma conta no ZAPI, tem o link aqui embaixo. Você vai criar uma conta no Make, tem o link aqui embaixo também, para você garantir umas oportunidades legais. Uma vez que você cria tudo isso, você faz tudo isso daí, basicamente você precisa criar esses templates colocar esses templates, colocar tudo para rodar e entender como que está acontecendo. Então, você manda via Relevance, o cara respondeu, começa o processo dentro do Make, webhook do ZAPI ativado, ativa o agente usa o ZAPI no final também, entendeu? Então você entende o que está acontecendo, aí você consegue fazer o que você quiser aqui dentro, sabe? Você consegue fazer várias possibilidades diferentes dessa que eu fiz, você consegue colocar integração com o calendário, você consegue colocar o que você quiser, você consegue colocar para ele chamar o cara no LinkedIn. Você consegue colocar várias ferramentas, tem muita ferramenta que você pode criar e deixar o teu processo cada vez melhor, tá? Nesse exemplo, a gente fez prospecção só no WhatsApp, não foi nem Omnichannel, tá? Não foi nem Omnichannel, você pode colocar e-mail junto, você pode colocar schedule de e-mail, você pode colocar muita coisa. Então, espero que tenha sido bom, tá? Tudo isso funciona como uma geração de demanda e uma implementação legal. Caso você não tenha uma geração de demanda interessante o suficiente, você vai precisar. Então, você vai precisar gerar essas listas. Você tem dificuldade com isso, processo comercial, etc. Comenta aqui e a gente vai fazer mais vídeos a respeito. Vou te ajudando devagar. Um abraço.